Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui nesta quinta-feira, mais uma vez, iniciando a nossa palestra do Evangelho, pedindo permissão a vocês para o nosso diálogo. Já já vai entrar o nosso companheiro para iniciarmos a nossa palestra. E antes disso, eu vou passar alguns recadinhos costumeiros, como vocês já sabem. Bom, primeiro, nós, no último domingo, fizemos a distribuição das cestas básicas. Foram distribuídas 132 cestas dessa vez, mais uma quantidade de leite e fraldas para as assistidas que foram à casa buscar esse auxílio. Eu não sei se eu comentei, mas no mês passado nós fizemos um teste e entregamos algumas senhas, 98 senhas, para as assistidas, para que elas não chegassem cedo. Então, todas as que receberam teria a garantia da cesta. Então, elas não precisariam chegar cedo. E nesse último domingo, ao chegarmos lá às 6 da manhã, tivemos a grata surpresa de encontrarmos algo em torno de 10, 15 pessoas na fila. A primeira chegou perto das 5 da manhã. A grande maioria seguiu realmente a recomendação e chegou para buscar a cesta entre 6 e 7h30. Foi uma vitória, porque a nossa preocupação sempre foi essas assistidas estarem de madrugada, à noite, em pé ou sentado ou deitado na calçada, e com o frio que estava, ficaria realmente bastante difícil elas suportarem. E graças a Deus, elas chegaram no horário combinado, não teve tumulto, não teve aglomeração, não teve problemas. Todas elas que estavam com a senha levaram a cesta e correu tudo bem, graças a Deus. Vocês fizeram um papel fundamental nisso, vibrando, doando, desejando que todo o trabalho corresse muito bem. Bom, o nosso telefone de esperança, ele continua o mesmo, o 963273578, é o telefone do Fraterno e Fraterno, é o telefone para tirar dúvidas, é o telefone para vocês se comunicarem com a Casa Esperança. O nosso atendimento fraterno, o nosso retorno do fraterno são às quintas e aos sábados. Então, se você precisa conversar, precisa desabafar, precisa ouvir uma voz diferente, liga nesse telefone, deixa o recado que nós retornaremos nessas duas datas. Nós também temos recebido aí algumas perguntas querendo saber por que, aliás, quando que a casa vai iniciar os trabalhos efetivos físicos. Nós iremos retornar muito provavelmente entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, por enquanto, a casa permanecerá fechada. Nós estamos vendo o noticiário, acompanhando a vacinação. Ela está progredindo, estão vacinando aqui na região as pessoas já com 28, 29 anos. Então, vai chegar o momento que todos estarão vacinados, e quando tiver todos vacinados com a segunda dose, aí sim ficaremos mais... Bom, existe aí uma discussão. Ô Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Cleito? E Boa você? noite, tudo bem, graças a Deus. Você me ouve bem? Ouço sim. Então tá bom. Eu vou continuar com os recados aqui, tá? Tá, perfeito. Então, há aí uma discussão das pessoas escolhendo vacina, falando que vacina A é melhor que a vacina B e assim por diante. Gente, vacina não cura nada. Ela vai atenuar bastante os efeitos daquilo que ela foi programada. Então, toda a vacina que está sendo feita hoje, estudada e aplicada, elas são eficazes no combate ao vírus do Covid. O importante é tomar a vacina, e de preferência as 2 doses para completar a imunização. O ano que vem
talvez isso continue e ela seja agregada com outra vacina como a da gripe. Então, vamos nos vacinar, vamos nos proteger, que a melhor forma, por enquanto, está sendo essa. Além do uso da máscara, ainda no Brasil, a máscara ainda é imperativa, lavar as mãos, se higienizar, usar o álcool gel, e assim, evitar possíveis aglomerações. Também ainda é efetivo para o combate do vírus. Então, o recado é: se cuidem, se cuidem. Nós temos aí a vantagem de já ter a vacina aqui, vamos então todos nos cuidar, tá bom? Beber muita água, principalmente nesse frio, nesse ar seco que está. Beber água é importante. Se vocês puderem se exercitar quando sair de casa, se exercitem, que também é importante. Ficar parado não é bom para o corpo, nem para a mente. Tá ok? Eu acho que os recados todos eram esses. Nós iremos então agora iniciar a nossa palestra, né, Rodrigo? Sim, sim. O nosso comunicado com as pessoas. E para isso, eu acho que tem um recado que eu precisava dar. Rodrigo, você tem algum recado? Alguma coisa que você lembre? Não, 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 não. A princípio, não. Ah, joia. Então tá bom. Então os recados eram esses. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco através desse telefone que eu passei, o 96327-3578, e tiramos as dúvidas também, tá bom? Não se apavorem, isso vai passar e nós tiraremos aí grandes lições deste momento. Sem dúvida. Bom, vamos começar então, Rodrigo? Vamos sim. Vamos lá então, que a turma quer saber o que nós vamos falar. Então nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos, de mais uma vez podermos participar desse horário, participar com todos vocês, ouvir o pensamento, ouvir a intuição dos nossos mentores. Que Deus possa abençoar a cada um que aqui assiste, a cada lar que aqui está presente, e que possamos, hoje, neste momento, dar o nosso melhor, o melhor que temos, mesmo falando e até ouvindo. E que assim seja. Eu lembrei, Rodrigo, do que eu tinha outro recado para falar, que assim, em relação ao frio. Então está muito frio, hoje está batendo recorde, aí agora, por exemplo, já Itapevi está registrando 6 graus, vai cair, vai ter geada, vai cair um pouco de gelo. Então quem puder andar aí com um agasalho, quem está de carro, andar com um agasalho no carro, um cobertor, e ver que tem alguém na rua aí precisando, pergunta, precisa de um cobertor, precisa de uma roupa, e entrega. Muitas pessoas estão sendo recolhidas, estão sendo acolhidas, mas algumas não querem ir para abrigo pelos motivos que lhes são peculiares. E elas ficam na rua. E na rua é triste, é duro e é frio. Então, quem puder, deixa aí e entrega para as pessoas também. Tá joia? É contigo, Rodrigo. Você vai fazer leitura para nós? Faço sim. Boa noite a todos. Gratidão pela bendita oportunidade, né? Da gente estar reunido em nome de Deus, em nome da espiritualidade. E hoje a gente vai fazer a leitura do Fonte Viva com a temática de Tenhamos Fé. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos os acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar, quase sempre, da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso.
Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se atrapalha, devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades, no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo, em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes preparia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro raro. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Olha, gente, uma Tenhamos fé. leitura que, sem dúvida alguma, nos traz boas reflexões. Eu vejo que está muito presente no que a gente está vivendo, né? Nessa questão, nessa crise humanitária que a gente está vivendo, nessa leitura, Emmanuel descreve para a gente onde Cristo diz: há muitas moradas na casa do Pai. Então é justamente essa questão da gente, tem até uma parte que eu separei aqui, onde Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, na última ceia, onde ele sentia e ele sabia que no seu martírio, na crucificação, onde ele ia estar tendo todo esse sofrimento, e os discípulos, sem mesmo saber, eles não sabiam, não tinham percebido que o que Jesus estava se referindo, né, referente à sua morte iminente, mas eles transtornados com a revelação que Jesus iria deixá-los, né? Eles estavam pressentindo isso. E Jesus inicia um discurso dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, ele explica essa situação a todos os seus discípulos, onde ele completa: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fossem assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-lhes lugar, e quando eu for e preparar-lhes o lugar, voltarei novamente e os levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejei vós também. Então, eu acho que mesmo diante de tudo que nos acontece no dia a dia, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas que a gente tem, eu acho que não tem... Eu acho que a gente tem muito que confiar em Deus, né? Acreditar que dias melhores virão, acreditar onde a gente tentar enxergar um aprendizado em tudo isso, mesmo nessas dificuldades. Hoje, como eu disse no início, a gente está vivendo essa crise e onde tantas famílias estão perdendo seus entes queridos, e a gente precisa refletir o que a gente precisa aprender com tudo isso, sabe? Qual o aprendizado que a gente tem que ter com tudo isso? Então, se é o fato da gente se apegar à espiritualidade, da gente rever os nossos conceitos em relação a Deus, o que Deus quer nos mostrar,
Então eu vejo que é um momento bem oportuno, né? Esse fato do distanciamento, da gente estar longe das pessoas queridas, da gente entender justamente o porquê de tudo isso. É interessante, Rodrigo, a leitura que você fez do livro, do texto, que ele termina com temos fé, mas antes ele dá um roteiro do que nós fazemos. Então, nós estamos aí preocupados hoje, nesse momento, como quando Emmanuel ditou essas palavras, nós estamos preocupados em fazer o bem. Mas fazer o bem para quem? Quem é o maior interessado no bem que fazemos ou no bem que promovemos? E para quem é que temos que mostrar este bem? Então, na maioria das vezes, nós vemos aí as mídias sociais divulgando isso, a televisão, a mídia em geral, as pessoas fazem com o propósito, não todos, claro, mas alguns fazem com o propósito de sair. Sair na foto, sair na reportagem, mostrar que está fazendo. E no texto, no outro texto de Emmanuel, ele deixa bem claro, se você já está cobrando o bem que está fazendo, no céu, ou aonde nós formos, que são as várias moradas do Pai, não teremos nada, porque já recebemos aqui o nosso pagamento. Sim. Então, e quando ele fala item por item, dos bens que fazemos, mas como somos vistos, a questão de como somos vistos pertence a quem está vendo. Porque eu preciso fazer o que o meu coração está pedindo, desde que, lógico, não vá prejudicar ninguém. De forma alguma. O bem que eu promovo, ele não pode gerar nenhum atraso, nem prejuízo a ninguém, seja quem for. Então, eu promovo esse bem e tenho ali a certeza, aí vem a parte da fé, que em fazendo isso, como os discípulos na época fizeram, lógico, sem muito entendimento, como nós também ainda não temos entendimento, mesmo passado todo esse tempo de Cristo, faziam realmente com a intenção de que o mestre está dando exemplo. E Jesus deixou um exemplo. Explicou, falou e exemplificou como é que tem que se fazer. E tudo isso, todo esse texto, ele se resume na frase clássica que para mim resume todo o evangelho: amar ao próximo como a ti mesmo. Resume tudo isso. Se eu sei que o frio é forte para mim, é forte também para quem está na rua sem nada. Eu vou lá recolher. Se eu sei que a fome é triste, dói o estômago, eu vou tentar amenizar essa fome de alguém. Mas eu não quero, com isso, publicidade nenhuma. Eu não preciso disso. Por quê? Primeiramente, Deus está vendo. Está vendo o que nós fazemos de errado, está vendo o que fazemos de certo. Ele já viu. E a ele cabe, então, o julgamento. Não a quem está do meu lado sem saber o que eu estou fazendo. Sem saber qual a intenção. E a intenção é minha. Eu sei o que eu estou fazendo e Deus já viu. E aí nós temos um outro senão disso, do tenhamos fé, que nós ficamos assim, na maioria das vezes, esperando que algo aconteça baseado no pedido da nossa prece, da nossa oração. Então, vou lá, me ajoelho, deito na cama, sento, fecho os olhos, junto as mãos, seja como for, endereço um pedido a Deus, ele vai atender? Muito frequentemente, sim. Mas ele espera que nós façamos. Tanto que no finalzinho do texto está ali, ó, uma das últimas frases. E o Cristo segue servindo. Se E o o Cristo Cristo, serve nós, né? exatamente, serve, já deu todo exemplo e ele continua dando exemplo. Então, eu tenho que fazer as minhas orações? Tenho. Eu tenho que pedir a Deus? Devo. Mas eu preciso fazer também. Todos esses atos, tudo que foi dito no texto, item por item, existe uma ação para isso. Faço a minha oração. Eu vi uma reportagem rápida hoje sobre o Ítalo Ferreira, que foi o surfista que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas.
E ele dá um breve relato do que ele fazia quando era mais jovem. Todos os dias, entre 3 e 4 horas da manhã, ele acordava e rezava a Deus, fazia um pedido. Só que ele treinava de 6 a 8 horas por dia. Então, assim, não é um mero acaso. Ele fez o pedido, foi atendido? Sim, fez o pedido, foi atendido. Mas ele fez por merecer. Fez Todos a os parte dele, créditos né? são dele. Teve todo o aparato divino? Teve, mas justamente por isso, ele fez por merecer. Não é verdade, Rodrigo? Sim, sim, sim. E Cleito, até retomando o teu raciocínio de da gente nos colocar no lugar do outro, a gente tem sempre que, quando nos bater aquela dúvida de tipo, será que eu faço isso para fulano? Será que é bacana e não é? A gente, eu, a gente tem que procurar pensar, e se fosse comigo, né? Que aí você vai ter uma resposta rápida da tua, sabe, da tua consciência, se você se sentir bem, você continua e faça. Agora, se não sentir, você já sabe a resposta, que não deve seguir. Né? Então, e essa questão do tenhamos fé, eu acho que está muito ligado na parte da gratidão, sabe? De você confiar, fazer a nossa parte e ser grato pelo aquilo que a gente já tem. É como o relato do surfista que fazia suas orações na madrugada, porém ele fazia seu treinamento de 6, 8 horas por dia e, e alcançou seu objetivo. Mas também a gente ser grato por aquilo que a gente tem, sabe? De tipo, se a gente almeja determinada coisa ou determinado momento, a gente fazer a nossa parte em busca, agradecer a Deus já pelo que a gente já tem. Então, eu vejo bem essa questão do tenhamos fé ligado à nossa parte do agradecer, né? De ser grato a tudo que a gente tem. E eu vejo bem por esse ângulo, sabe, Cleiton? Justamente, perfeito, a linha de raciocínio. E nós vamos então partir para um outro ponto, além de toda essa gratidão, de sabermos que existe um Deus. A pergunta que eu já vi muita gente fazer, mas, Cleiton, para que eu vou fazer o bem? Se quando eu morrer, tudo vai acabar? E olha que uma vez eu fui pego de surpresa por uma tia minha, que se diz espírita já há muito tempo, e me fez essa pergunta: para que eu vou fazer o bem se vai acabar? Eu falei: mas tia, você lê tanto, sabe tanto e sabe que não vai acabar. Ah, mas eu vou continuar esse planeta. Sim, se nós não fizermos todo bem para merecermos uma promoção, e como está dito ali no texto de Jesus, eu vou preparar a nossa morada, é porque nesse momento eu já tenho então o merecimento, ou quem faz esse processo, essa promoção do bem, tem esse merecimento e vai galgar então planetas mais felizes. Vai evoluindo até na questão dos mundos. Nós temos nosso princípio, cada um de nós tem, nós temos uma meta, ou se não temos, temos que colocar, e vamos seguindo à frente. O plano divino, desculpa, o plano divino também tem esta meta. Ó, o Cleiton está atuando aí, só um minutinho, Rodrigo. E pessoal, que agora engasgou aqui. Nós temos um motivo e o plano divino fica aguardando essa nossa ação. Eu costumo falar no pessoal da cesta básica que nós trabalhamos, que às vezes na última semana não tem cesta nenhuma. E a gente fica, e agora? O que vai acontecer? Está chegando domingo e não tem cesta nenhuma. E aí cada um começa a se movimentar. E eu falo para o pessoal, gente, é assim, a equipe espiritual vai ajudar? Vai ajudar. Mas eles esperam o nosso movimento. Porque se for só para eles fazerem, se for só para a equipe espiritual fazer, não precisa de nós então. Então, para que vamos encarnar se a equipe espiritual faz tudo? Eles esperam que façamos e vão auxiliar.
Feito isso, façamos então a nossa parte, que os outros mundos estão preparados. O planeta já é enorme, esse planeta aqui. Mas perto de outros desse sistema, ele é minúsculo. Perto do Sol, mais minúsculo ainda. Perto de outros planetas de outras galáxias, quase nem aparece. Mas são mundos já bastante evoluídos. Iremos para lá? Com certeza um dia. Mas e se eu não fizer nada de bom? Se eu não tiver fé? Se eu não fizer mais orações? Vai ficar aqui. Ou, como diz os especialistas espíritas, vai para um planeta mais primitivo, como foi a Terra um dia. Começar a caminhada toda de novo. Andar com as mãos e com os pés arrastando, ter pelos por todo o corpo. Provavelmente vai ser isso. Então, essa é a grande oportunidade. E Cristo veio aqui mostrar e exemplificar que dá para fazer, que é possível fazer, e qualquer um pode. Tanto que ele deixou a receita muito simples, como nós falamos no começo: amar uns aos outros como a nós mesmos. Acabou. É como o Rodrigo falou aí muito bem. Eu vejo no outro o problema. Eu vejo no outro a dor. Se dói no outro, é porque existe um motivo. Então vamos buscar. Se eu não consigo auxiliar na remoção dessa dor, se eu não consigo amenizar o que está doendo, eu pelo menos me calo, para não ferir mais ainda. Ou eu paro de fazer o que estou fazendo, para não ferir mais ainda. E tentar entrar no consenso. Então, quando ele diz aqui... Essa questão até... Desculpa. Pode falar. Questão da questão da evolução, tem até uma interpretação na casa de meu pai há muitas moradas, onde se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa o seu aprendizado no mundo, passa a habitar o outro, e assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais lhe deparam elementos de progressos apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Tá aí toda assim, a explanação mais científica e conceitual, que está no Livro dos Espíritos, inclusive, dentro do Evangelho também, que mostram que existe uma evolução definida, já pronta, para quem realmente quer subir, galgar na vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E cada vez que nós reencarnamos num planeta assim, nós deixamos um pouquinho do nosso peso corporal. Então nós vamos ficando com um corpo mais sutil, vamos encarnando, ainda vamos, mas o processo ele é mais simples, ele é mais puro. E quando chegamos aí no patamar de Cristo, para mim daqui a alguns bilhões de anos, é espírito puro. Tem a sua densidade, nós não conseguimos com esses olhos ver, mas ele existe lá. Vamos dizer assim, é uma matéria ainda composta. Então ele preparou, e disse que preparou esses mundos. E para ele nós iremos um dia. Se pegar hoje o sistema solar, só a título de curiosidade, nós temos aqui 8 planetas, mais ou menos, então seriam 9, mas o planeta mais evoluído desse nosso sistema é Júpiter. E aí vocês vão falar, mas enviaram várias sondas e não viram ninguém. Porque não vai ver gente física mesmo lá. São realmente corpos espirituais, habitando todos os planetas. O Livro dos Espíritos e a Gênese, eles dizem que praticamente todos os astros são habitados. Praticamente todos. Um ou outro não, em função da sua organização, em função do seu metabolismo. Mas todos eles são. E vários deles são exclusivos ou escola ou laboratório.
Então, como são formadas as coisas aqui? Como vem aqui? A gente vê, por exemplo, a invenção da lâmpada. A invenção da lâmpada não apareceu só para Thomas Edison. Apareceu para ele, apareceu para um italiano, que eu não recordo o nome, e apareceu para um francês, que eu também não recordo o nome. Todos eles tiveram e fizeram experimentos baseados nisso. Quem conseguiu mais proveito nas suas tentativas e nas suas teorias foi Thomas Edison. Mas se nós pegarmos a história, existem até antes muitos cientistas, pesquisadores que tentaram. Então as ideias, elas vêm desses mundos já evoluídos para cá e vêm para todos. Não é exclusivo só de um. Todos recebem essa ideia, como nós na Casa Espírita, não é só um que tem a ideia. A equipe espiritual vem e entrega para todo mundo. Quem tem condições de captar melhor, vai e já divulga. Quem não tem, eu tive um leve pressentimento. Ou então, eu sonhei com isso. Mas a ideia vem. E baseado no quê? Baseado em tudo que Cristo construiu e está construindo para nós. E aí fica a frase final aqui. Tenhamos fé. Ou seja, acreditemos que as nossas boas ações irão surtir efeito para nós e para os outros, porque a melhor felicidade que nós podemos ter é ver todos felizes. Os mundos estão desenvolvidos e nos esperando, então existe aí o prêmio. Então, muita gente fala, eu quero me ver livre desse planeta de destruição, de violência, de injustiça. Existe a premiação, mas para isso precisamos fazer por merecer. Se nós continuarmos pensando do jeito que estamos pensando, sendo egoístas, sendo orgulhosos, colocando a vaidade em primeiro lugar, não iremos sair do nosso círculo vicioso. E Cleiton, uma coisa é até importante a gente entender dessa necessidade na nossa evolução, né? De todo esse sofrimento que às vezes a gente carrega, esses problemas, né? Essas dificuldades, esses obstáculos que a gente tem, para a nossa evolução, que a gente possa entender isso, ter esse entendimento, né? Até porque a necessidade da gente seguir, como no próprio texto de Emmanuel diz, o Cristo segue servindo adiante de nós, ou seja, ele está diante de nós, seguindo o trabalho, então a gente tem que continuar também nas nossas limitações, porém a gente tem que ter um entendimento da nossa necessidade de evolução. Mesmo diante dessas dificuldades, a gente deve continuar. E a gente ter o entendimento de que isso vai ser necessário para a nossa evolução e que tenhamos fé, né? E que tenhamos fé. Quando falamos aí do Cristo, né, o Cristo Filho de Deus, o Cristo escolhido, o Divino Mestre, às vezes nós imaginamos assim, mas quer dizer então que existe espírito já privilegiado, já indicado para aquele cargo? Não, não existe isso. O que acontece foi o que nós falamos, ele estava preparado. Ele é o ser que teve condições e que tem condições de pegar todo esse planeta e levar ele para um mundo melhor. Então Deus confiou nele e falou assim, vai e faz. E aí para ele também ele ter falado assim, tenha fé, porque eu estou aqui. Como Cristo fala, tenham fé, porque eu, Cristo, estou aqui. E com essa certeza, como é que nós podemos ainda duvidar? Claro, chega uma hora que nada dá certo. A minha vida nada dá certo, eu faço isso, faço aquilo, mudo isso, mudo aquilo, e nada dá certo. Existe um propósito para isso, e nós, cada um de nós, é que temos que rever. O que realmente está certo e o que está errado. O que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar. O que eu preciso colocar à prova para que isso realmente se torne realidade. Ou então, o que é que eu preciso prestar atenção para que as coisas mudem. Às vezes são detalhes tão pequenos
e tão próximos que nós nos recusamos a imaginar que seja isso. Então, eu vim aqui com uma tarefa. Eu, Cleiton, vim com uma tarefa. E eu não sei qual é. Porque, assim, eu não lembro da tarefa que eu mesmo, de repente, me impus a fazer. E eu imaginando assim, gente, deve ser uma coisa astronômica. E Deus não dá nada do que nós não podemos fazer. E às vezes a coisa é tão pequenininha, mas é um pequeno para a nossa, assim, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Mas que esse probleminha que eu preciso resolver, ele vai consertar diversos passados que eu tive com essa pessoa, com aquela situação. É isso que eu preciso resolver. Então eu tenho problema com o meu filho, por exemplo. Um exemplo. É isso que eu preciso resolver. A minha tarefa nessa encarnação é essa. Se eu conseguir, eu então dei um passo na minha evolução. Aí vocês vão perguntar, mas e se você não conseguir? Eu vou voltar a ter que fazer de novo. Com o mesmo ser, com o mesmo espírito, talvez em papéis diferentes, mas eu teria que fazer de novo. Eu só sou exposto ao próximo degrau se eu tiver condições. Eu só passo de ano se eu conseguir realizar todas as provas, entender toda a matéria. É assim que funciona. É tudo por mérito próprio. Ninguém vai colocar alguém no pedestal que não mereça. Mérito próprio e a gente ressaltar que nós pedimos, né? Sim. Todas esses obstáculos, essas dificuldades que a gente acha que está passando, que são insuportáveis, a gente pediu por tudo isso, né? De tipo, às vezes você tem essa dificuldade, que nem você deu exemplo de um pai com um filho, mas foi acordado, né, Cleito, isso? Sim. Antes da nossa encarnação, a gente acordou isso. Então, o que nos resta é confiar na espiritualidade, é confiar em Jesus, pedir força a Ele, para que a gente possa seguir a nossa caminhada, né? Exatamente. Aliás, muitos como eu não só pediram, como imploraram por essa oportunidade. E aí nós ficamos aí reclamando, jogando a oportunidade fora. E assim, Deus, eu até li li um texto o Deus de Baruch. Baruch é um filósofo espanhol, e numa das partes ele fala assim que Deus não é bom. Ele fala, Deus é justo. E a justiça engloba a bondade. Por quê? O que eu faço é o que eu sou, é o que representa para mim. E eu vou ter aquilo que eu sou, aquilo que me representa. Então Deus só está aqui. Você, vamos ao exemplo da plantação. Você plantou goiaba, ó, a goiabeira nasceu, cresceu, está grande e ela está dando goiaba. Ah, mas eu queria amora. Então você vai ter que plantar amora. Isso funciona assim. Então se eu trato todo mundo com desrespeito, com raiva, se eu reclamo da vida, se eu jogo tudo para o alto, se eu matar as pessoas, é tudo isso que eu vou receber de volta. E muitos de nós, inclusive, não percebemos isso. Nós achamos que a vida é que nos impõe essas condições. E nós não percebemos que nós estamos impondo essas condições também para a vida. E é fácil, você deu um exemplo no começo, né? O que é errado? É muito simples saber o que é errado. Se eu não puder contar para minha mãe, está errado. É bem simples. Então façam, pensem. Nossa, esse pensamento aqui, se minha mãe soubesse, está errado. É simples. Não é isso aí, Rodrigo? Sim, 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 sim. É aquela coisa. Você gostaria que fosse feito comigo? Se Então, pesou, cara. também. Né? Assim, às vezes, essa parte, né, você gostaria que fizesse, o cara fica pensando, talvez só um pouquinho, mas o da mãe já pesa mais, né? Você, ó, a minha mãe, então tem tudo isso. Sim. Rodrigo, é isso aí. O nosso horário está se findando. O recado para todos, inclusive para nós, é este: façamos nossas orações, façamos nossas preces, louvemos a Deus, agradecemos a Deus, peçamos a Ele, mas
façamos a parte que nos cabe, que é pequenininha para nós, mas façamos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E confiar, né? Eu acho que o primordial de tudo, do tenhamos fé, é justamente isso, do confiar em Deus, do confiar em Jesus, que, que Ele nos sustenta, né? Às vezes não vem tudo que a gente pede, não vem na nossa hora, às vezes a gente é um pouco imediatista, né? Sim, Mas que a gente possa confiar, possa crer que em breve chega, né? certeza. No tempo de Deus, no tempo de Jesus. Então, o importante é isso, é da gente confiar, ter essa confiança nele, É. né? E assim, recado para todos, vai chegar. Se Sem dúvida. nós acreditarmos, chega mais rápido, mais suave. Se nós não acreditarmos, vai demorar, vai ser mais doloroso, mas vai chegar para todo mundo. Porque Deus está presente, não abandona ninguém, e Jesus está ao nosso lado, caminhando conosco. Sempre, sempre. Beleza, Rodrigão, é isso aí. Muito obrigado pela sua Imagina. participação, pela conversa, pela leitura. Esperamos aí vê-lo mais vezes nesse espaço. Grato pela bendita oportunidade, Cleito. Grato, grato à casa, grato à espiritualidade, grato a Jesus. E é aquela coisa, quando a gente vem num bate-papo desse, o conteúdo que a gente recebe, até porque é muito grande, até porque a gente procura, sabe, busca informações sobre, sobre o tema, então é muito válido, é muito bom. É Então, isso aí. profunda gratidão à casa, profunda gratidão a Deus, profunda gratidão a Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Você encerra para nós, por favor? Faço sim. Possamos ser gratos a Deus e à espiritualidade pela bendita oportunidade que Ele nos concedeu no dia de hoje. Gratidão pela vida, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela nossa casa, pelo nosso alimento, por tudo, Senhor, pela nossa saúde, pela regeneração da nossa saúde, Pai. Gratidão, Mestre, por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, desde o início do nosso dia. Gratidão que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos envolver, possa nos direcionar numa noite serena, numa noite tranquila, numa noite de paz no nosso coração, de paz na nossa família. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva, nos concedendo uma noite serena e de tranquilidade. Gratidão à espiritualidade amiga que nos envolveu, nos direcionou nesse evangelho de hoje. Profunda gratidão pelo ensinamento, pelo aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu, na minha rebeldia, eu acabei esquecendo de falar pro pessoal da aguinha. Então, quem está ouvindo, pega o seu copinho d'água, garrafinha, segura na mão durante alguns segundos, faz uma prece a Deus, que ela vai ser fluidificada também nesse momento, e aí ela servirá para o nosso benefício, seja para qual for. Beleza? Show. Rodrigo, muito obrigado. Uma boa Imagina, noite para você e para todos na sua casa. amém, amém. Que assim seja. Muito obrigado, Cleito. Valeu. Boa noite. Beijão para todos vocês. Se cuidem, porque o frio tá grande. Se protejam do frio também, tá bom? Muito. Beijão Tchau, para gente. vocês. Obrigado. Até Tchau, tchau. mais.